Bom dia, meus amores. Bem, a aula de hoje ela vai ser um pouquinho diferente do que a gente tá fazendo no nosso dia a dia, tá? Vocês vão ver que a Pro vai ficar aqui sentadinha, sem lousa hoje, tá? Essa nossa aula vai ser mais aqui como uma conversa. Quando a gente está em aula presencial, geralmente eu faço esse módulo fazendo algumas leituras com vocês, olhando algumas imagens, peço para alguns alunos lerem algumas partes, mas hoje, por causa da situação em que nos encontramos, a gente vai ter que fazer isso assim. Então vou ter que ser eu sozinha mesmo com a apostila, né? Não dá para eu pedir para vocês. Até pensei em fazer essa aula online, mas geralmente quando a gente faz a aula online, um não consegue entrar, o outro corta o som, o outro a imagem fica ruim. Então eu achei melhor fazer gravado, mesmo sendo uma aula que eu precisaria de mais interação. Gente, para conseguir acompanhar a aula de hoje, você precisa estar com a apostila 2 aberta, inicialmente na página 277, mas ao longo da aula nós vamos virando as páginas. Se você está sem a apostila, dá um pause no vídeo agora, vai buscar a sua apostila e começa a assistir o vídeo já com ela aberta na página 277, certo? Pra gente conseguir fazer de forma adequada. Gente, eu vou mexer um pouquinho só a câmera, só para tirar um papel que estava preso, tá? E aí, claro, qualquer dúvida eu tô no grupo do WhatsApp, depois do fim da aula, não sei se hoje vai dar tempo da gente fazer os exercícios, né, que a gente tá aí um pouquinho atribulado, mas a gente, se não der tempo hoje, a gente faz na outra aula os exercícios, tá? Mas ainda assim, se ao longo do vídeo você quiser falar comigo, eu tô online lá no grupo do WhatsApp pra gente conversar, tá bom? Gente, então esse módulo vai falar pra gente aqui um pouquinho a respeito da reciclagem. Então nós comentamos no módulo 9 a respeito dos resíduos sólidos e do destino desses resíduos. E nós falamos que os resíduos podiam ir para lixões, aterros sanitários, aterros controlados, incineradores, usinas de compostagem e usinas de compostagem com biodigestor. Hoje a gente vai falar de uma solução sensacional para parte do lixo, que é a reciclagem. Infelizmente não são todos os resíduos sólidos que podem ter esse destino, mas se a gente enviar tudo que pode para a reciclagem, a gente reduz muito a quantidade de resíduos e consegue aí melhorar bastante a disposição deles, fazendo com que um aterro sanitário que ia se encher em X anos demore 2x, né? Porque quando eu tiro tudo que é reciclável de lá, eu diminuo bastante a quantidade de resíduos, certo? Gente, na página 277 nós temos esta imagem e algumas perguntinhas aqui do lado que são para ser feitas de forma oral, então você não precisa escrever as respostas, por isso que não tem linhas aí, não tem espaços. Vai ser um oral só de professora, mas fazer o que, né? O Covid não me deixa vê-los de verdade. Gente, então nós temos, né, ali a legenda da imagem, são trabalhadores separando material reciclável no Centro Mecanizado de Triagem de Carolina Maria de Jesus, localizada na cidade de São Paulo, e a foto foi tirada em 2016. Gente, vamos lá. Reveja a imagem de abertura do módulo 9 e compare com a deste módulo. Então ele está falando para compararmos esta imagem, que era a imagem de um lixão, com esta imagem, que é a imagem de uma usina de reciclagem. Que diferenças você percebe, especialmente em relação às condições de trabalho? Gente, as condições de trabalho de uma pessoa que trabalha numa usina de reciclagem são muito melhores do que dos coitados que estavam ali no lixão, certo? Aqui nós vemos as pessoas usando equipamentos de proteção, então elas estão de máscaras, elas estão de luvas, enquanto que a gente olha aqui no lixão e as pessoas estão com a cara e com a coragem, né? Então, além disso, gente, aqui as pessoas estão no meio do lixo, aqui nós temos isso organizado, isso limpo, então é muito melhor uma usina de reciclagem do que um lixão para os trabalhadores que ali estão exercendo a sua profissão. Que materiais são separados para reciclagem, né? Para onde vai esse material? Gente, então nós dividimos o material da reciclagem em papel e papelão, plástico, metal e vidro. Lembra lá perto da cantina a gente tem as lixeiras separadas, bonitinhas? Então é a coleta seletiva desse lixo.
ele vai para a usina de reciclagem e aí ali a gente vai ter a triagem, a separação desse material para que cada um tenha o destino correto, para que possa se transformar novamente em material para ser utilizado, certo? 3. Como nossos hábitos de vida contribuem para os problemas relacionados ao lixo? Gente, então aqui você tem que pensar em duas coisas. Primeiro, todo lixo que eu produzo eu jogo no lugar certo? Lixo é para ser jogado no lixo. Lixo reciclável é para ser jogado no lixo adequado. Não posso estar no meu carro, chupar uma bala e jogar o papel da bala pela janela. Não posso estar na rua, passar o papel e jogar no chão. Então aí já começa o problema. Aí depois joguei no vasilhinho ali de lixo, bonitinho. Tá, mas como é isso que eu tô jogando? Não dá pra reciclar? Se não dá pra reciclar, o certo não é eu jogar no reciclável em vez de eu jogar no lixo comum? Outra coisa que a gente tem que pensar, eu não tô produzindo lixo demais? Será que se eu mudasse alguns hábitos da minha vida, eu não conseguiria reduzir a quantidade de lixo que eu estou produzindo diariamente? De que maneira nós podemos participar do processo de reciclagem? Então, claro, que nos desfazendo dos resíduos sólidos nos locais corretos, mas principalmente tentando reduzir ao máximo a liberação desses produtos. Tá? Então, a gente precisa tentar reduzir a produção de resíduos sólidos, reduzir a produção de lixo. Vira a página com a Pro. Eu queria que a gente desse uma olhada nesta imagem que tem na página 278. O que essa imagem está mostrando pra gente? Ela está mostrando pra gente, se você jogar fora hoje um desses produtos, quanto tempo isso demora para se decompor. Então, quanto tempo isso vai ficar na natureza? E, gente, é desesperador olhar para essa imagem. Eu vou começar daqui para lá, de baixo para cima, certo? Então, nós temos aí palito de fósforo. Então, um palito de fósforo que pra gente parece algo tão inofensivo, né? Se eu jogar ele fora, jogar ele no chão hoje, durante 2 anos esse palito vai estar lá. Ele demora 2 anos para se decompor. Então, é algo extremamente lento, né? Aí você fala, ai, mas é um palito. Quantos palitos de fósforo são jogados no lixo por dia pelo mundo? Tá? Gente, ali em cima, ponta de cigarro, 2 anos. E fumante tem mania de achar que bituca de cigarro não é lixo, né? É comum ver o fumante joga no chão e pisa em cima, como se isso fizesse alguma diferença. Gente, bituca de cigarro demora 2 anos para se decompor. Tem material tóxico, tem que ser jogado naquelas, né, dispositores de bituca, tem que ser jogado no lixo. Não pode ser jogado no chão, certo? Melhor seria não fumar e não ter as bitucas de cigarro. Mas já que fuma, destina no local correto. Eu sei que vocês ninguém fuma, mas tem pai que fuma, mãe que fuma, tio que fuma, tá? Pilhas e baterias, gente, de 100 a 500 anos. Eu já morri, meu filho já morreu, meu neto já morreu e a pilha que eu joguei tá lá ainda. Vê o problema? Copinho descartável, de 200 a 450 anos. Por que dá diferença de tempo? Por causa do material. Já deve ter visto que tem alguns copinhos que são mais fininhos, mais maleáveis, e alguns que são mais grossinhos. Os mais fininhos, mais maleáveis, se decompõem mais rápido, tá? Mas entendeu o problema do copinho plástico? Ah, então quer dizer que eu não posso usar. Gente, até pode, só que a gente tem que usar esses copinhos com consciência. Tem gente que vai lá, toda vez que vai no bebedouro, pega um copinho, aí passa o dia inteiro na escola e cada vez que vai pegar, pega beber água, pega um copinho novo. No fim do dia jogou 15 copinhos fora. Não é melhor eu ter o meu copinho, eu ter a minha garrafinha, eu ter a minha caneca e toda vez que eu vou beber água eu uso a mesma? E assim eu não tô gerando mais lixo, eu não tô jogando um monte de copinho plástico que depois que eu morrer ainda vai estar lá na natureza sendo decomposto? Em cima ali nós temos as embalagens de papel de 1 a 4 meses, então o papel ele se decompõe bem mais rápido do que os outros produtos que nós vimos até agora, certo? Chiclete, 5 anos. Pensa bem nesses chicletes que você tá mascando aí a hora que você foi jogar fora. Vidro indeterminado. Pro, como assim indeterminado? Gente, o vidro demora tanto tempo para decompor que a gente não consegue nem calcular quanto tempo é isso.
tá? Porque no tempo que ele fica aqui, que a gente consegue avaliar, a gente não vê ele nem começando a decomposição dele. Então, olha o problema de jogar vidro fora. Todo vidro que foi jogado fora no nosso planeta, desde que o vidro existe, está lá. Nenhum foi decomposto ainda, certo? Latinha de alumínio de 100 a 500 anos, então latinha de refrigerante, latinha de bebida alcoólica, né, de cerveja. Guardanapo de papel, 3 meses. Fralda descartável, 600 anos. A sua fralda que você usou quando você era um neném ainda está lá. Pensa quanto neném produzindo fralda nos últimos 600 anos e todas elas estão lá na natureza. Temos um outro probleminha que é igual à fralda, que aí a gente usa até hoje, as meninas pelo menos, que é o absorvente higiênico, tá? Para coleta de menstruação. Também demora 600 anos para se decompor. Por isso que hoje em dia o pessoal tenta outras alternativas, né, ao uso de absorvente, porque pensa que metade da população do mundo é mulher e toda essa população liberando... Nossa, esse barulhinho do meu vizinho de cima brincando de carrinho no chão tá ótimo. Espero que não atrapalhe muito o vídeo. Então nós temos que essa produção massiva aí de absorventes no lixo é um problema sério ambiental, tá? Parece que não, mas é um problema sério. Gente, ali em cima nós temos o nylon, que é um material que faz, por exemplo, ele tá mostrando tênis, mas o nosso estojo, alguns tecidos. O nylon demora de 30 a 40 anos para se decompor, tá? Agora volta lá embaixo de novo, né? Que eu falei que ia sempre de baixo para cima. Tampinha de garrafa de 100 a 500 anos. Garrafinha PET, sabe? A garrafinha de refrigerante, a garrafinha de água. 500 anos. E você aí consumindo um monte, jogando fora. Pneu é indeterminado, igual o vidro, tá? A gente não faz ideia de quanto tempo demora. Tecido de algodão, 6 a 12 meses. Pronto, então por que não se decompõe no guarda-roupa da minha casa? Eu tenho roupa que tem mais de um ano e tá lá inteira ainda. Gente, sim, porque essa decomposição a gente tá falando com o nível de umidade, com os micro-organismos. Então, isso seria tipo se eu jogar esse tecido e enterrar ele lá no quintal. Ele demora mais ou menos esse tempo, tá? No guarda-roupa a gente não tem todas essas características, então a roupa não tá se decompondo. Madeira pintada, 13 anos, ó, se pintou uma madeira quando você tava nascendo, ela tá se decompondo agora. Jornal de 2 a 6 semanas. Restos de alimento, 3 meses. A gente viu isso quando falamos de compostagem, o tempo aproximado que leva para os restos orgânicos virarem adubo. E acabou, né? Gente, tá vendo o tempo que as coisas demoram para se decompor? Então não é muito melhor, ao invés de eu jogá-las por aí, eu mandá-las para reciclagem? Claro que, por exemplo, os restos de frutas não dá para reciclar, né? Mas dá para virar adubo. Mas a maioria das coisas que a gente tem aqui dá para reciclar, que é muito mais interessante do que deixar isso no ambiente. Vira a página. Se você virar a página, nós temos aí algumas bolinhas que estão falando das vantagens da reciclagem. Eu queria pedir para vocês grifarem essas bolinhas, porque elas são bastante importantes. Não vou te fazer copiá-las no caderno, tá? Mas pelo menos grifá-las e lembrar que precisa estudar isso. Gente, por que eu devo reciclar? Bem, vou bolinha por bolinha, tá? Por exemplo, porque reciclar reduz o custo ambiental. Como assim, Pro? Reduz o que eu preciso tirar da natureza. Então, quando eu reciclo papel, eu não corto a árvore. Quando eu reciclo o alumínio da latinha, eu não preciso retirar a bauxita da natureza. Então, eu consigo diminuir o custo no ambiente. Segundo motivo, diminui o volume de lixo. Sim, porque lembra, eu ia jogar tudo isso fora. A hora que eu tirei o que é reciclável, eu jogo menos lixo fora, diminuiu o volume de lixo. Reduz a importação de matéria-prima. Sim, porque muitas coisas a gente não tem aqui no Brasil e a gente importa de outros países. Isso gera gasto. A partir do momento que eu reciclo, eu não preciso comprar essa matéria-prima. Então, eu economizo. Diminui o consumo de energia. A gente vai ver que, por exemplo, gente, para fazer a reciclagem do alumínio, eu economizo 95% da energia, porque eu preciso de uma temperatura muito mais baixa para conseguir transformar aquilo, né, aquela latinha velha numa latinha nova, do que para fazer isso do zero. Então eu consigo economizar energia elétrica. Preservo o meio ambiente. Claro, eu não estou tirando as coisas do ambiente, também não estou jogando lixo nele. E dos recursos naturais não renováveis.
O que é um recurso natural não renovável? Gente, então existem dois tipos de recursos naturais, os renováveis e os não renováveis. Um recurso natural renovável é aquele que em um curto período de tempo eu consigo produzir novamente. Como assim? Então eu fui lá e cortei um eucalipto para fazer papel. Quando eu corto um eucalipto para fazer papel, ele é um recurso renovável ou não renovável? Renovável, porque eu posso plantar outra árvore de eucalipto e ela demora aproximadamente 4 anos para estar no tamanho de corte. Então, num período curto de tempo, eu consigo ter de volta aquilo que eu retirei. Isso a gente chama de recurso renovável. O que é um recurso não renovável? Por exemplo, petróleo. Se eu tirar o petróleo hoje e enterrar mais matéria orgânica em pressões adequadas, né, o que a gente nem consegue fazer, eu vou demorar milhões de anos para produzir petróleo de novo. Então é um recurso não renovável. Eu não consigo, em um curto período de tempo, devolver esse recurso, certo? Reduz a poluição, afinal, eu estou reduzindo a quantidade de coisa que está decompondo, liberando gases, liberando chorume, liberando tudo isso. Eu consigo deixar a cidade mais limpa, né? Afinal, de algum dia eu tenho fé que a população vai aprender que se a gente não jogar lixo no chão, a cidade fica limpa. E por fim, gera empregos, afinal, alguém vai fazer essa reciclagem. Se alguém vai fazer essa reciclagem, essa pessoa está empregada, certo? Gente, vamos falar dos materiais recicláveis. O primeiro que ele traz aí pra gente é o papel. E eu queria ler com vocês o segundo parágrafo. O segundo parágrafo tá falando assim pra gente. Na fabricação do papel são utilizadas atualmente fibras de celulose dos troncos das árvores, sobretudo do eucalipto e do pinus, um tipo de pinheiro, de crescimento rápido e com troncos bem retos, o que facilita o corte e o estoque. Como as árvores podem ser plantadas pelo ser humano, dizemos que elas são um recurso renovável. Então ele contou pra gente que para fazer papel eu uso a celulose, que faz parte da célula das plantas, tá? E isso eu uso principalmente de eucalipto e de pinus. Como eu consigo plantar de novo, a gente tem que ser um recurso renovável, certo? Aí vocês têm aqui uma imagem, né, de alguém fazendo papel. A gente vai fazer, tá? Só que a gente vai fazer quando a gente voltar, porque qual é a graça de eu fazer aqui? É igual você assistir qualquer vídeo na internet de alguém fazendo um papel reciclado, não tem graça nenhuma. Legal é você pôr a mão na massa, cada um sair com o seu papel na mão. Então, quando retornarmos, cada um vai fazer o seu papel. Virando a página, ele fala pra gente do vidro. O vidro é feito por uma mistura de areia, barrilha e calcário. Em altas temperaturas, a gente consegue fazer com que a areia ali, ela vire líquida e a gente tem o chamado vidro mole. Esse vidro mole, ele vai ser moldado principalmente por técnica de sopro. Antigamente era sopro feito assim mesmo, do jeito que eu tô te mostrando. Hoje em dia a gente já tem máquinas que fazem isso, que vão moldar o vidro. Depois eu esfrio esse vidro e aí ele tá pronto, certo? Gente, o metal, nós temos metais diferentes, né? A gente tem aqui que o mais consumido no Brasil é o alumínio, que vem a partir da bauxita. Temos o aço, que é uma mistura de ferro e carvão. Temos as folhas de Flandres. Tudo isso é retirado da natureza, são minérios retirados da natureza. Temos os plásticos. Os primeiros plásticos eram feitos de substâncias vegetais. Hoje em dia a maioria dos plásticos são feitos de petróleo. Mas a gente tem aí tentado voltar aos plásticos biodegradáveis, feitos principalmente da cana-de-açúcar. Você já deve ter visto isso nas sacolinhas de supermercado, que vem algumas escritas, né? Eu sou verde ou eu sou biodegradável, que são sacolinhas que se decompõem mais rápido do que as sacolinhas de petróleo, tá? Então, pra gente tentar diminuir o problema do lixo. Gente, eu queria que vocês olhassem na página 281, que ele tá mostrando pra gente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de plástico diferentes. Porque plástico em muita coisa, né? Se a gente for olhar pro nosso dia a dia, a gente usa muito plástico. Aqui, minha caneta é plástico, meu canetão é plástico, a caneca que eu uso pra beber água é plástico, o espiral da minha apostila é plástico. Então, o meu celular tem plástico, o meu computador tem plástico. Uma quantidade de plástico muito grande na nossa vida. Gente, então nós temos aí o mais comum, né, o que todo mundo já ouviu falar, que é o PET. PET é uma sigla, significa, ai que difícil, politerefitalato de etileno. Gente, é o plástico das garrafinhas, tá? Todo mundo conhece PET, né?
Embaixo aí nós temos o PAD, que é o polietileno de alta densidade, que é um plástico mais rígido. Vocês estão vendo aí o exemplo usado para fazer cadeira. Gente, eu posso fazer cadeira com o mesmo material que eu faço a garrafinha, que eu bebo, que eu aperto a mão e ela estraga. Quando eu sentar na cadeira, a cadeira ia amassar, né? Então, o PAD é um plástico mais duro, mais resistente. O terceiro que nós temos aí é o PVC, que é o policloreto de vinila, que é usado para fazer cano. Sabe? Cano normal, cano de passar água. O cano é feito, o nome do plástico do cano é PVC. Também é um plástico rígido. Nós temos aí o PBD, que é o polietileno de baixa densidade, que é o mais fininho, mais maleável, que a gente usa para fazer sacolinha, tá? Você tem essa noção, né? Que um cano é um plástico bem duro, uma sacolinha de mercado é um plástico bem mole. Temos o PP, que é o polipropileno, que ele também, aí ele tá mostrando os baldes pra gente. Ele é um plástico mais rígido do que a sacolinha, mais rígido do que a garrafa, porém menos rígido do que o plástico de uma cadeira. Nós temos o PS, que é o poliestireno, conhecido popularmente como isopor. E por fim a gente tem aí os outros, né, que é o acrílico, o policarbonato, o exemplo que você tem aí fazendo CD. Gente, eu queria falar um pouquinho de isopor, tá? Pouca gente sabe que isopor é plástico, tá? Acho que alguns de vocês deram até uma chocada quando eu falei. Mas sim, isopor é plástico. Então, quando você consome isopor, você deve jogá-lo no lixo reciclável de plástico. Porém, para reciclar isopor é muito caro. Então, a gente acaba não reciclando boa parte dele e destinando para aterros sanitários. Então é importante a gente tentar usar o mínimo de isopor possível, tá? Então a gente não deve desperdiçar isopor. Virando a página, a gente tem como fazer a reciclagem. Então, gente, por exemplo, por que reciclar papel? Papel, quando eu reciclo, ele está economizando basicamente 3 coisas: árvores, água e energia, certo? Porque gasta-se muita plantinha, muita água e muita energia para fazer papel. Gente, quem são as plantinhas principais que a gente usa para papel? Eucalipto e pinos. E a maioria dos papéis são feitos a partir de eucalipto e pinos replantados. Então eu tenho minha fazenda, eu planto eucalipto para cortar e fazer papel. Mas aí a gente fala que tem o problema do desmatamento. Você falou, como se eu tô plantando para cortar? Mas antes de você começar a plantar, o que você fez? Cortou o que tinha ali. Então eu cortei a floresta original para começar a plantar eucalipto e pinos. Então se eu não precisasse plantar tanto eucalipto e pinos, eu teria mais espaço para floresta. Então a gente tem que inicialmente isso causa um desmatamento, certo? Gente, a reciclagem de 1 tonelada de papel evita a derrubada de 22 árvores, tá? Então cada tonelada, 22 árvores vivendo felizes. Aqui no Brasil, em 2017, nós reciclamos 52,3% dos papéis produzidos, tá? Então, mais ou menos metade do papel foi reciclado. Você pode fazer parte disso, quando você vai jogar papel fora, jogar ele em lixo reciclável, lembrando que quanto melhor estiver o estado do papel, melhor é para reciclagem. Então não tem por que amassar o papel para jogar fora, não tem por que rasgar, tá? Quando eu vou jogar, por exemplo, um caderno velho, é melhor que eu jogue ele bonitinho do jeito que ele tá? Quanto melhor a folha tiver, melhor é para reciclagem. Gente, quero ver com vocês a tabela. O que de papel que dá para reciclar? Embalagem longa-vida, caixinha de suco, caixinha de leite, jornal, revista, folha de caderno, formulário de computador, envelope, fotocópia é o que a gente chama de xerox, tá? Que xerox é marca. Caixa de papelão, cartaz, tudo isso dá para reciclar, tudo isso deve ser jogado no lixo reciclável. O que de papel que não dá para reciclar? Papel carbono. O que é papel carbono, Pro? Aquele papel preto que eu coloco quando eu quero fazer 2 vias, você escreve no papel e aparece escrito em 2, tá? Aquele papel não dá para reciclar, aquele tem que ir pro aterro mesmo. Papel encerado, parafinado ou plastificado. Fitas e etiquetas adesivas, tá? Então tudo que tem cola. Papel sanitário, por motivos óbvios, né? Papel higiênico. Papel celofane, sabe aquele que parece um plástico, que é meio transparente. Papel vegetal, aquele que você usa para copiar mapa do Atlas. Guardanapo, porque a gente contamina o guardanapo. Lenço de papel e fotografia. Então esses não dá para reciclar, esses tem que ir para aterro mesmo, então a gente deve tentar reduzir o consumo deles. Vidro, gente. Vidro para reciclar, na verdade eu não faço o vidro virar vidro novo. Eu tenho que misturar
vidro com vidro que eu já estava produzindo, tá? Então, faz uma mistura aí do velho com o novo. Quanto é essa proporção? Eu posso pôr de 35% a 50% de caco de vidro antigo misturado com aquele vidro mole que está sendo feito, certo? Por que que isso é bom? Primeiro, porque eu economizo areia, barrilha e calcário. Segundo, porque a temperatura que eu vou precisar para conseguir derreter esse vidro é menor do que a temperatura que eu precisava para derreter o original. Então, eu gasto menos energia para fazer isso, certo? Gente, nós temos que em 2011 no Brasil, aproximadamente 47% do nosso vidro foi reciclado, tá? Ainda é uma marca bastante baixa. Que vidro que dá para eu reciclar? Recipientes, garrafas, copos, mas muito vidro não dá para reciclar. Vidro de espelho plano, como vidro de janela, tá? Ele é vidro temperado, a gente não consegue fazer a reciclagem dele. TV, computador, sabe? A tela deles também não é reciclável, nem lâmpada, certo? Esses têm que ir para o aterro sanitário mesmo. Ai, cansaram já? Metais, gente, metais fazem uma economia de energia absurda. Em média, economiza-se 75% da energia, ou seja, gasta-se só 25% da energia que eu gastaria para fazer do zero. O alumínio é quem ganha nisso. O alumínio tem como que é o nome? Uma economia de 95%. É muito grande. E aí nós temos que no Brasil, em 2017, a gente reciclou 87,2% do nosso alumínio. E aqui eu preciso falar um pouquinho com vocês. Essa marca é legal, essa marca é sensacional, a gente tá ali, né? Se bem que em 2012, acho que era o último censo, a gente teve 92%, então diminuiu a quantidade. Só que a gente tem que entender uma coisa. Seria muito legal ter essa quantidade de reciclagem por consciência ambiental. Não que tem por outro motivo, faça ela não ser legal, mas seria melhor que fosse por consciência ambiental. Mas infelizmente a gente tem que a maior parte do alumínio ele é reciclado, não porque a gente pensa, vou reciclar isso em vez de jogar no lixo. É porque muitas pessoas vivem de catar latinhas, os catadores de latinha retiram isso do lixo que a gente joga sem separar. Então eles fazem o trabalho que você deveria estar fazendo, tá? Então seria mais legal se a gente aprendesse a fazer isso. Mas pelo menos temos os catadores de latinhas, que infelizmente são pessoas que tiram pouquíssima renda com isso, mas é a renda que elas têm para sustentar as suas famílias e por isso que elas separam as latinhas. Gente, o plástico, a gente tem que o plástico demora centenas de anos, né, pra se degradar, então... eu não falei o que pode e o que não pode reciclar de metal, desculpa. O que dá pra reciclar? Quase tudo. Latinha, aqui quando ele fala lata de folha de Flandres, são as latas de comida, sabe? Lata de milho, de ervilha, de atum, de sardinha, de achocolatado, de leite em pó. Lata de alumínio, de refrigerante, de suco, de cerveja. Aço, o talher que você usa para comer, embalagens de alumínio para transportar alimentos, chapa de metal, papel alumínio, papel alumínio, sabe aquele que a gente compra em folha assim? Sucata de construção, janela, porta, portão, escada, tudo isso dá para reciclar. O que não dá? Clips. Grampo, aquele de cabelo. Esponja de aço. Para o que é esponja de aço? É Bombril, é que Bombril é marca, não pode falar. Taxinha, prego, cano, tá? Essas coisas não dá pra reciclar. Gente, voltando ao plástico, né? O plástico então demora centenas de anos para se degradar. Ele é feito de petróleo, que é um material não renovável, então a gente precisa tomar cuidado com a extração dele. Hoje em dia a gente está tentando fazer os biodegradáveis, que são feitos de cana-de-açúcar ou de óleos vegetais, tá? Você já deve ter visto esses plásticos. E nós temos que a reciclagem do plástico ela pode ser de dois tipos. Existe a reciclagem mecânica e a energética. O que é a mecânica? Vou picar esse plástico em pedaços bem pequenininhos e vou conseguir transformá-lo em plástico novamente. Esse plástico que tá de plástico reciclável, de plástico reciclado, desculpa, ele é usado principalmente aí para fazer saco de lixo, sola de sapato, tá? Ele não é um plástico tão nobre. Piso, mangueira, essas coisas assim. Em compensação, a reciclagem energética, eu queimo esse plástico e o calor liberado na queima vira energia térmica que vai ser transformada em energia elétrica, certo? Então, posso fazer o plástico virar plástico de novo ou virar energia elétrica. O que dá para reciclar de plástico?
PVC, como os canos, né? A gente comentou ali nos tipos de plástico. Copo, prato, pote, embalagem plástica, tampinha, garrafa PET, CD, DVD, sacolinha plástica, filme plástico, tubo de pasta de dente, embalagem de shampoo, embalagem de detergente, embalagem de produto de higiene, de produto de limpa-casa, que não dá para reciclar. Os plásticos termofixos, que são alguns plásticos usados aí na produção de computadores, telefones, celulares, cabo de panela, tomada, embalagem plástica metalizada, sabe, de salgadinho, que tem aquela folhinha de metal dentro, não dá para reciclar aquilo. E espuma e esponja de cozinha. Gente, nós não terminamos a aula, mas acho que já ficou cansativo esse vídeo, né? Imagino que já tem gente que não tá prestando atenção em mim. Então vamos abrir a live, fazer exercício e a gente deixa pra continuar a aula depois. Beijo, amo vocês, tô com saudades.